Rafa, sempre muito bom ouvi-lo cantar. Eu lembro de Rafa desde que ficava na cintura da mãe ainda, aqui na frente cantando, e hoje já está quase da altura da mãe, quase na minha altura também. Deus continue abençoando, usando vocês, e é maravilhoso ver nossos filhos crescendo, e posso falar no plural, né? Nossos filhos crescendo e servindo ao Senhor. E é por isso que nós nos reunimos aqui, é por isso que nós continuamos insistindo e investindo nesse compromisso de dominicalmente, semanalmente, e às vezes talvez alguém até na tua casa até pergunte, né? Mas você vai na quarta, vai no domingo, pela manhã, vai à noite também, como é que é isso? E precisa tantas às vezes assim, mas sempre que a gente está aqui, a gente se alimenta, né? E a gente se nutre como comunidade, porque tudo aquilo que acontece aqui, quando alguém serve, seja qual for a área, essa pessoa ela está dedicando algo ao Senhor, mas nós somos nutridos por isso, e isso é maravilhoso. Mas a palavra que eu tenho para essa noite para você é: ainda é possível recomeçar. Eu não sei se você já, em algum momento, perguntou isso para Deus, ou já parou para pensar nisso. Olha, será que ainda dá tempo? Será que ainda vale a pena a gente tentar, a gente recomeçar? E a palavra que Deus colocou no meu coração tem justamente esse título: ainda dá tempo para recomeçar. E ela está baseada no Evangelho de João, no capítulo 21. É o último capítulo do Evangelho de João. João 21, do verso 1 ao verso 14. É um texto muitas vezes até esquecido por nós. A gente lembra muito do todo o processo da paixão de Cristo, da ressurreição, e a gente às vezes esquece que depois da ressurreição, o Evangelho ainda traz algumas coisas que aconteceram, e a gente precisa trazer à nossa memória. E esse texto é um deles. João, do verso 21, do capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Mas eu queria também contextualizar de onde nasceu essa reflexão. Se você estava aqui na quarta-feira passada, Tassis, nosso seminarista, trouxe a mensagem, a pregação, e ele começou falando justamente sobre isso, né? Como é que surge uma pregação? Como é que nasce? De onde é que vem? Como é que os pastores, quando vão pregar, de onde é que surge essa inspiração? E claro, a gente sabe que é algo que o Espírito Santo faz, que ele opera. Mas claro que as circunstâncias, uma leitura que acontece durante a semana, e eu confesso a você que o que começou a brotar no meu coração e que resultou na nossa reflexão de hoje foi justamente a experiência que eu tive nos últimos dias ali em Recife. E só para ajudar o pessoal da projeção da transmissão, que eu sei que eles gostam de transmitir para quem está em casa, o tema da reflexão é: ainda é possível recomeçar. E lá em Recife, para mim foi uma experiência muito especial poder retornar ali. Estivemos, toda a equipe de pastores da nossa igreja durante esses dias, participando da 102ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que esse ano foi em Recife. E é um momento muito especial de inspiração. Também é um momento em que nós temos sessões deliberativas, onde decisões são tomadas numa perspectiva nacional. Mas para mim algo muito especial desse ano, além até do que o pastor Vitor já falou hoje pela manhã, de um clima diferente de unidade que a gente pôde experimentar nesses dias, para mim foi a oportunidade de voltar a Recife. A minha formação no seminário foi ali, no Seminário do Norte entre 2006 e 2009. E é muito interessante porque eu sempre quis levar, inclusive, minha família, Camila, Samuel, para conhecer o seminário. Eu tive a oportunidade desta vez de fazer isso, mas foi uma oportunidade também de rever pessoas, lugares, pastores, amigos, e para mim foi um grande resgate. E eu diria até que um marco nessa perspectiva de recomeços, né? Em junho do ano passado, há pouco mais de 6 meses, eu tive o privilégio de ser empossado como pastor de famílias aqui na igreja. E ali para mim foi uma resposta diante de algumas orações lá de trás,
desde o retorno da China, acerca de como algumas coisas aconteceriam na minha vida, inclusive numa perspectiva ministerial. E eu cheguei da China em 2016, e após foi só em 2022, né? 6 anos entre a minha chegada e esse momento. E esses momentos de espera, esses momentos que parecem ser de pausas, eles não são fáceis de serem vividos. E eu não sei se você está num momento assim, em que talvez você esteja perguntando algo para o Senhor, esperando um direcionamento, e parece que Deus ele está em silêncio. Mas Deus ele nos responde. E uma das respostas dele é justamente isso. Ainda dá para recomeçar. Ainda é possível recomeçar. E o Evangelho, na verdade, é isso. É um grande recomeço. Somos convidados diariamente a recomeçarmos. Precisamos lembrar que diariamente Deus ele opera, ele faz nascer o sol novamente. E é um momento de recomeço. Às vezes, o dia de ontem nós não demos o nosso melhor. Às vezes, no dia de ontem, a gente não conseguiu, talvez, viver o nosso testemunho e a nossa vida com Cristo como nós deveríamos. Mas hoje se torna um grande presente, uma oportunidade de recomeço. E é por isso que, nessa reflexão, a mensagem que vem ao meu coração é: ainda é possível recomeçar. E foi isso que os discípulos vivenciaram nesse capítulo 21 do Evangelho de João, e eu queria ler junto com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra, ou 90 metros da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as asas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade e pela liberdade que nós temos de ler a Tua Palavra, e a nossa oração é que o Teu Santo Espírito, assim como inspirou aquele que escreveu, possa também iluminar os nossos corações, trazendo entendimento da verdade, da palavra que o Senhor quer trazer aos nossos corações, que possamos sair daqui transformados pelo poder desta palavra. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. E eu queria destacar só algumas explicações aqui do início do texto. Não sei na sua versão, na versão que você tem em mãos, no versículo 1 diz que os discípulos estavam ali no mar de Tiberíades, né? E na sua versão, não sei se aparece mar de Tiberíades ou mar da Galileia, que é como nós costumamos chamar. É o mesmo local, só nomes diferentes que são dados para aquele mesmo espaço. E o Mar da Galileia era um lugar conhecido por aqueles discípulos. Milagres anteriores, por meio de Jesus, haviam acontecido ali. Só para os irmãos lembrarem, Jesus ele anda no mar
justamente ali no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. Aquela tempestade que Jesus acalma, ela acontece justamente também ali, no mar da Galileia. A primeira multiplicação dos pães e peixes que acontece à beira do mar, também acontece ali no mar da Galileia, à beira do mar da Galileia, próximo daquele mar. Então era um lugar conhecido por aqueles discípulos, e eles estavam ali logo depois da ressurreição de Jesus. E no versículo 1, o autor, João, ele faz questão de dizer, olha, foi do seguinte modo que as coisas aconteceram. E no verso 2, ele cita todos os 7 discípulos que estavam ali. 7 discípulos, e aí ele deixa claro que Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, vocês lembram quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João, e ele fala que tinham outros 2 discípulos que ele não menciona o nome. E a gente imagina que possivelmente aqui a gente tinha André, só da gente caminhar no texto bíblico e lembrar ali do chamado dos discípulos, o chamado de Pedro e André acontece à beira do mar, então é muito possível que André estivesse junto ali, ele fosse um desses 7 que não foram mencionados, e um outro que inclusive alguns comentaristas até colocam que possivelmente seja Filipe, até porque no chamado de Filipe a gente tem, logo depois desse chamado dos 4 ali no mar, a gente tem uma menção próxima de Natanael, que também estava aqui no mar, então é possível que esse segundo aqui, André e Filipe, fossem esses 2 discípulos, que os nomes não são mencionados, mas estavam junto com esses 7. E eles estavam no momento em que eles não sabiam exatamente o que iria acontecer. Jesus, quando ele aparece, ele havia aparecido outras 2 vezes, inclusive até quando eles têm a notícia da ressurreição, quando os anjos aparecem ali para os discípulos, a mensagem que eles recebem é que Jesus, eles iriam à frente deles, ali na Galileia, e que eles receberiam a orientação acerca daquilo que eles precisariam fazer. Para nós, que já conhecemos todo o Novo Testamento, que já sabemos o que aconteceu, fica até fácil. Mas eles não tinham ideia de como e nem de quando. E eu não sei se você é uma pessoa ansiosa, mas a gente saber que algo vai ser contado, e esse algo não ser contado na hora, às vezes é motivo até de tirar o sono. É mais ou menos aquela ideia, olha, eu tenho uma coisa muito importante para contar, mas amanhã, quando a gente se encontrar, eu lhe conto. Eu não sei como é que você fica, mas tem gente que entra em desespero, e fala, não, me conta agora, eu preciso saber, você quer me deixar sem dormir? E era mais ou menos a situação que os discípulos estavam. Eles não sabiam o que iriam acontecer. E quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente acaba tomando posturas, decisões diferentes. E os discípulos aqui acabaram fazendo esse movimento de um retorno ao mar, de um retorno a um barco. Voltaram a pescar. E uma primeira lição que eu queria trazer dentro da nossa reflexão de hoje é que recomeçar não significa voltar necessariamente à estaca 0. Eu não sei se você é daquele tempo, se você costumava na sua infância brincar com jogos de tabuleiros, mas eu lembro muito de alguns jogos em que, dependendo da casa em que o dado ali caísse, você precisava voltar até a primeira casa. E se você é competitivo, não que eu seja, mas se você é competitivo, é desesperador quando você está ali caminhando e de repente volte para a primeira casa. E você se percebe atrás e todo mundo ali na sua frente. E uma primeira verdade que eu queria trazer para você hoje é justamente isso. Olha, recomeçar não significa necessariamente voltar à estaca 0. Eu penso aqui que os discípulos eles estavam vivendo o que eu chamei de uma crise pós-ressurreição. Eles não sabiam o que aconteceria a partir de agora. Eles estavam vivendo, inclusive, uma crise de perda de liderança. Eles não haviam se preparado para viver sem a liderança de Jesus, a liderança terrena de Jesus. Foram 3 anos de ministério caminhando com Cristo, Cristo direcionando. E aquilo que era muito difícil de fazer, Jesus ia ali e realizava para eles. Embora Jesus o tempo todo estava alertando para eles, olha, o reino é chegado, o sinal de Jonas, eu vou ser entregue ali na mão dos pecadores. Jesus estava constantemente anunciando
que o seu ministério teria um fim terreno, ele morreria, mas os discípulos não se prepararam para esse momento. E agora eles estão numa crise pós-ressurreição, sem saber o que iria acontecer. E mais do que isso, sem saber o que fazer. E esse é um grande desafio, quando a resposta que nós temos de oração é: aguarde, espere. É muito bom quando Deus nos diz sim. É até difícil quando Deus nos diz não, mas nós temos uma resposta. A porta está fechada e não tem para onde ir. Mas quando a resposta de Deus é: aguarde. Quando a resposta de Deus é: espere. Ou quando a sensação é que Deus está em silêncio, muitas vezes isso se torna desesperador. E a gente fica sem saber o que fazer, para onde ir. E se a gente não estiver bem firmado no propósito e na visão que Deus nos deu, o que acaba acontecendo é justamente isso. A gente volta lá para trás, sendo que não necessariamente é o lugar onde Deus queria que você estivesse. Muitas vezes a falta de visão nos faz voltar para onde nós saímos. Mas isso não significa que era onde Deus queria que estivéssemos. Embora Deus muitas vezes, Ele nos encontra neste lugar e nos redireciona para o caminho, para o propósito que Ele tem para nós. Eu leio esse texto e, caminhando aqui para o versículo 3, por exemplo, eu começo a imaginar o quão perdidos, talvez até desesperançosos, esses discípulos estavam. E aí isso leva Pedro a dizer: olha, eu vou pescar, eu vou voltar para lá. E eu penso que a situação de Pedro era até mais difícil, porque antes da crucificação, vocês lembram qual foi a experiência de Jesus com Pedro? Não tinha sido experiência nada boa. A última experiência de Jesus com Pedro, antes dele morrer, tinha sido justamente uma traição. Jesus, na verdade eu chamo aqui de traição, mas porque Pedro ele chega e nega Jesus 3 vezes, como os irmãos conhecem. No momento em que Jesus precisava ali, embora Jesus já tinha dito que os seus discípulos iriam se espalhar, iriam abandoná-lo, Pedro ele não consegue permanecer firme e ele nega a Jesus. E eu imagino o peso, inclusive de culpa, que Pedro carregava. E logo depois veio a morte. E Pedro não teve chance de reparar o seu erro. E quão desesperador acaba sendo situações assim, em que nós erramos, falhamos e não temos chance de reparar o erro que nós cometemos. E ali, Pedro talvez ainda carregado com um pouco de culpa, sem ter tido a oportunidade de reparação, sem saber o que fazer e para onde ir, ele olha para trás e ele pensa: eu vou voltar para onde tudo começou. Talvez sem esperança de caminhar para frente. E esse lidar com o passado nem sempre é algo fácil. Muitas vezes lidar com o passado acaba sendo algo que nos desnorteia mais do que norteia. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que no carro a gente não dirige olhando para o retrovisor. O retrovisor ele serve somente para nos orientar rapidamente numa manobra, numa ultrapassagem, mas o nosso olhar ele precisa ser para frente. E se a gente ficar dirigindo olhando somente para o retrovisor, consequentemente a gente vai ali talvez bater. E algumas batidas acontecem por conta disso, né? Porque a gente tira o foco, olha rapidamente para trás dos meninos e ali acaba acontecendo uma batida. E eu penso que foi mais ou menos isso que aconteceu. Os discípulos se perderam, olharam para o passado e acabaram voltando para o mar. Pensando talvez que aqui era o fim. Que talvez com a morte e até com a ressurreição, o ministério deles tinha acabado. E eu penso que há uma grande lição aqui para nós de entendermos que às vezes parece ser até o fim, mas ali pode se transformar na verdade no recomeço daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se você parar para observar aqui na experiência desses discípulos, eles não estavam terminando o ministério, eles estavam na verdade iniciando, dando início, recomeçando aquilo que Deus realmente queria operar a partir desse momento para frente.
E eu costumo muito, quando eu estou conversando com alguns casais, falar que quando a gente olha para a nossa história, e muitas vezes quando a gente olha para os conflitos, para as dificuldades, e até mesmo para fracassos, erros, falhas que aconteceram no caminho, a gente precisa fazer um movimento de buscar honrar, por mais difícil que seja, mas buscar honrar aquilo que a gente conseguiu construir. Se o nosso olhar for apenas para a dificuldade, se o nosso olhar for apenas para o fracasso, para o erro, a consequência vai ser nos desesperançarmos. Perdemos a esperança acerca do futuro. Mas a gente consegue honrar a história que nós construímos. A gente consegue renovar a esperança acerca daquilo que nós ainda podemos viver. E eu penso que foi isso que faltou para esses discípulos, olhar com esperança para o futuro que poderia ainda vir, ao invés de apenas voltar a pescar, voltar para o mar. Mas eu penso e até entendo que na dificuldade, essa é uma tendência que nós temos, buscar ou voltar para aquilo que é familiar. O que é familiar nos traz segurança. E aí aqui a gente acaba voltando para algum comportamento, às vezes para algum vício, para alguma atitude, para alguma situação que já nos foi familiar lá atrás. E quando a gente se sente perdido, é para onde a gente volta. Mas não é para onde Deus queria que nós voltássemos. Não é onde Deus quer que nós estejamos. Não é onde Ele quer nos encontrar. E não é onde nós iremos recomeçar. Por isso que recomeçar não significa necessariamente voltar à estaca zero. Mas uma segunda lição que eu queria compartilhar com os irmãos é que recomeçar exige foco e decisão. É possível sim recomeçar, mas não é fácil. É por isso que nós precisamos ter foco e precisamos ter decisão. E eu penso que aqui os discípulos viviam uma grande crise de liderança, né? E na verdade, eu penso que nos dias de hoje nós vivemos essa mesma situação, né? Alguém que já escreveu há algum tempo lá atrás falando sobre isso, que os nossos pastores e seminaristas, eles vivem hoje essa crise numa perspectiva de referência de líderes. E nós como igreja vivemos também isso. Muitas vezes nós não temos para quem olhar, nos inspirar, porque muitas vezes aquela pessoa para quem olhamos acaba caindo, falhando e muitas vezes levando junto com ele outras pessoas. E era assim que eu vejo talvez aqui esses discípulos. Pedro claramente tinha uma postura de liderança, mas ele não sabia exercitar esse papel de liderança. Eu vejo o versículo 3, como eu já li com os irmãos, ele fala, vou pescar, e o texto diz que os discípulos junto com eles falam, olha, nós vamos também com você. E eu vejo aqui Pedro como a pessoa certa, mas no lugar errado e com as motivações erradas. Eu não sei se você já sentiu assim em algum momento também, né? Talvez junto com a pessoa certa, mas totalmente perdida e no lugar errado. E veja só qual o resultado disso. O verso 3 vai dizer que, seguindo a orientação de Pedro, indo pescar naquela noite, no versículo 3, no final fala, naquela noite, nada apanharam. A pessoa certa, mas no lugar errado e com a motivação errada, acaba não trazendo nenhum resultado. E eu não sei se você já se sentiu assim ou se você está se sentindo assim, talvez nessa sensação de que nada está acontecendo. Eu peço, eu oro, eu faço, mas parece que nada acontece, nada muda, parece que a resposta não chega, parece que eu olho para as redes depois de uma noite inteira de trabalho e nada foi apanhado. E eu penso que talvez, se isso acontece, é porque a clareza, o foco acerca do propósito para o qual você foi chamado tenha se perdido. Talvez você seja a pessoa certa, mas no lugar errado e fazendo também a coisa errada com a motivação errada. Era a situação aqui do Pedro e dos discípulos. As pessoas certas, vocacionadas por Deus, mas no lugar errado e fazendo aquilo que eles não haviam sido mais chamados para fazer. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem uma repetição aqui de uma história.
Deus já havia multiplicado peixes, na verdade nem multiplicado, mas ensinado esses discípulos a onde jogar as redes, e uma noite inteira de trabalho sem resultado havia se tornado em uma pesca maravilhosa, como está lá em Lucas 5, como nós costumamos mencionar. Eles já haviam vivido isso antes, e naquele dia, depois de encher as redes, Jesus falou para eles: olha, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês vão ser pescadores de homens, sigam-me. Eles seguiram, Jesus morre, ressuscita, eles não sabem bem o que fazer e voltam a pescar peixes. E eu penso aqui que muitas vezes o resultado que nós estamos buscando, ele não chega, porque nós não estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Nós não estamos no local que Deus nos chamou para estar. E eu não sei se você teria coragem de orar perguntando isso para Deus: olha, Deus, será que eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer? Será que essa sensação de nada, de vazio, é porque eu não estou onde o Senhor me chamou para estar? Será que esse trabalho, esse concurso, essa cidade é onde realmente Deus me colocou? Ou talvez eu me perdi nesse processo? Ou será que eu me esqueci do que Deus me orientou, do que Deus me falou? E muitas vezes nós precisamos recomeçar quando as coisas elas se desviam do foco. Às vezes a gente pega um caminho, não era exatamente o que nós precisávamos pegar, e a gente precisa dar ali uma volta e recomeçar. E nunca é tarde para recomeçar, ainda dá tempo para recomeçar. Aqueles discípulos não estavam entendendo porque as redes estavam vazias. E se você ainda não entendeu o que está acontecendo e o porquê de algumas coisas não estarem acontecendo na sua vida, a minha palavra para você é: não desista, mas também não se precipite. Não desista, mas também não volte a fazer aquilo que Deus já lhe disse que não é o que você tem que fazer. Não volte para o lugar ou para a situação que Deus já falou que não é para você estar. Espere. Espere, porque Cristo, Ele está preparando tudo ali na praia, quando vocês se encontrarem. Porque é isso que o texto diz que acontece. Eles voltam para a praia e Cristo, na verdade, já estava ali preparando tudo. O versículo 9 diz que ao desembarcar, eles viram ali pão e um peixe sobre as brasas. Deus já tinha preparado até o peixe. Eles saíram para pescar, mas Jesus já tinha preparado o peixe. E aqui não tem a ver justamente com isso, com o peixe, com as redes e com o pescar, mas com estar exatamente no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Deus tinha para a vida daquelas pessoas, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não é tarde para recomeçar. Recomeçar não significa voltar para a estaca zero. Recomeçar exige foco e decisão. Mas uma terceira e última lição que eu tiro desse texto é que o verdadeiro recomeço não tem a ver com um lugar, mas o verdadeiro recomeço tem a ver com uma pessoa, Jesus Cristo. O verdadeiro recomeçar não tem a ver com onde você irá, mas para quem você irá, que é Cristo. E essa, eu creio que foi uma das verdades mais libertadoras que eu aprendi quando eu estava ali na China. Quando eu saí do Brasil para servir como missionário ali na China, eu lembro que na minha visão, na minha mente, a vocação tinha muito a ver com a questão geográfica. Onde Deus quer que eu esteja, em que país Deus me quer servindo. E eu lembro que mais ou menos depois de 1 ano e meio de trabalho missionário ali na China, eu parei num certo momento e eu me vi fazendo exatamente o que eu fazia aqui em Maceió. Eu estava dirigindo grupos de estudo bíblico, eu estava fazendo discipulado, eu estava caminhando junto com algumas pessoas e ajudando elas a se aproximar de Cristo. E eu percebi que eu estava só usando uma língua diferente, que não era a minha, e que eu estava também tendo desafios com uma cultura diferente, que não era a minha. Mas, na verdade, eu estava cumprindo exatamente o mesmo chamado que eu cumpria quando eu estava em Maceió, que eu cumpri quando eu estava em Recife,
E aí eu comecei a entender que Deus, Ele nos chama não para estar em um lugar. Deus não nos chama para fazer algo por Ele, mas Deus nos chama para pertencer a Ele. Deus nos chama para estar nele. E se nós estamos nele, e se nós permanecemos nele, não importa onde você está, Deus vai te usar neste lugar como Ele quer, na língua que você precisar falar. E eu penso que isso é transformador e libertador. E foi isso que os discípulos entenderam. Não tinha a ver com peixe, não tinha a ver com barco, mas tinha a ver com aquilo com quem eles estavam, a quem eles serviam, onde estava o foco deles. E é muito interessante que o texto ele diz que Jesus orienta, eles obedecem, e o milagre acontece. Eles voltam puxando as redes, e essas redes estavam muito cheias, mas não se rompiam. E eu acho muito interessante que no versículo 11 diz exatamente a quantidade de peixes. Eu não sei quem contou, né? Eu não sei se foi João que escreveu o Evangelho, eu não sei se um dos 7 contou ali e depois registraram, né? Para não virar conversa de pescador. Foram 153 peixes grandes, porque o texto fala isso, 153 peixes grandes. Se não registrasse, não acreditariam, né? E aí alguns comentaristas tentam explicar o que significa 153. E alguns vão falar, olha, é a soma de 150 e de 3. 3 é o número de Deus, e aí começam a tentar fazer alguma simbologia. E a explicação que para mim é mais razoável, né, e muito aceita também entre alguns comentaristas, é que no tempo antigo, os gregos acreditavam que haviam 153 espécies diferentes de peixes, tipos diferentes de peixes. Não sou biólogo, tá? Também não sou tão conhecedor de história antiga, por exemplo, como meu amigo pastor Vitor Alves, mas parece razoável pensar que se haviam 153 tipos diferentes de peixes, eles pescaram de todos os tipos. Então, essa pesca foi realmente uma pesca perfeita, uma pesca completa. E não pela sabedoria, pelo conhecimento ou habilidade desses pescadores, mas porque eles obedeceram à orientação daquele que estava ali na beira da praia, esperando por eles. E eu acho que essa é a grande lição que a gente precisa tirar. Independente do que significa 153, independente da quantidade de peixes. Mas o milagre acontece quando a gente espera e obedece pelo dono dos peixes, pelo dono dos mares, pelo Senhor das nossas vidas. Isso mostra o quanto é grandioso. E como eu falei, o grande objetivo aqui não era que eles voltassem a pescar, mas que eles retornassem para o Senhor dos mares e o Senhor das pescas, para o Senhor da vida deles. Eu penso que esse encontro mostra para eles que, onde tudo parece acabado, existe um recomeço. E eu não sei como é que as coisas estão na tua vida, porque às vezes a gente recebe um diagnóstico e a sensação que nos dá é essa: está tudo acabado. Mas a palavra de Deus não é sobre um fim, às vezes é sobre um recomeço. Às vezes a sensação que nós temos ao olhar para o nosso casamento, para a relação conjugal, é que é o fim. Já tentamos de tudo e não deu certo. Está tudo acabado. Mas muitas vezes é quando está tudo acabado que a gente abre espaço, a gente ouve a orientação do Cristo e a gente vive ali um recomeço. Muitas vezes é na espera por um emprego, numa direção para as nossas vidas. Parece que é o fim, mas muitas vezes nessa situação pós-ressurreição, quando parece que tudo acabou, que Cristo, Ele aparece mais uma vez, Ele mostra onde jogar as redes, Ele mostra que o chamado é para ser pescador de homens, e ali nós começamos, ou na verdade ali nós recomeçamos, porque ainda dá tempo para recomeçar. E o mais interessante é que no final, aqui, duas coisas me chamam a atenção. Na verdade, a postura de dois discípulos. De João, o discípulo amado, e de Pedro. De João, porque assim que eles puxam as redes e elas estão cheias, João já grita: é o Senhor. Eles não tinham conseguido reconhecer Cristo ali no seu corpo glorificado, ressurreto. Mas quando ele vê o milagre acontecendo, ele não tem dúvida. A gente sabe quem é esse.
é Jesus Cristo. E quando a gente espera no Senhor, e quando a gente obedece o Senhor, e quando a gente está junto ao Senhor, o milagre que Ele opera é inconfundível. Não tem como não ser Ele. A gente sabe que aquilo é obra de Deus. E eu espero que isso aconteça na tua vida. Eu espero que você aprenda a esperar nele. Aguarde. Ele disse que iria à tua frente na Galileia e ainda não chegou. É porque não é o tempo. Aguarde. Não se precipite. Tá? Não volta lá para trás. Não faz aquilo que Ele não te pediu para fazer. Espera. Porque Ele vai operar. E serão 153 grandes peixes. Vai ser inconfundível e grandioso. Mas uma outra coisa me chama a atenção. A atitude de Pedro. Se vocês derem uma olhada, e Pedro aqui sendo Pedro, o texto diz que Pedro, quando ele ouviu João dizendo, é o Senhor, versículo 7, ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura e lançou-se ao mar. Ele não espera o barco chegar. Ele na mesma hora pula nas águas e vai nadando até o encontro de Jesus. O texto fala que eles estavam a 90 metros de distância. Não era tão distante assim, mas não era tão próximo assim para sair nadando. Dava talvez ali para esperar o barco, né? Mas ele pula no mar na mesma hora, na sua impulsividade, em busca de encontrar o seu mestre. E quando eu leio isso, eu percebo que quando Deus age e quando Deus opera, a nossa resposta para Ele precisa ser uma resposta imediata. A gente precisa juntar tudo e se lançar no mar, ir ao encontro de Cristo, para estar com Ele, para presenciar aquilo que Ele vai fazer, para recomeçar, para iniciar mais uma vez aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu não sei, como eu já falei aqui em alguns momentos nessa noite, como é que você entrou aqui. E eu não sei se você está precisando recomeçar. E talvez você até entrou ou acessou o canal do YouTube pensando que não dava mais tempo. Pensando talvez que a história já tinha acabado. Pensando talvez que era decretado ali o fim. Mas eu queria dizer que, na verdade, ainda dá tempo de recomeçar. E eu queria lhe convidar, enquanto nós já vamos ouvir o instrumental, te convidar a orar nesse momento. A colocar diante do Senhor a sua vida, o seu casamento, a sua família. Talvez colocar diante do Senhor a situação que você está vivendo. E dizer para Deus, olha Deus, eu tenho tentado talvez só, eu tenho esperado, mas sem receber uma resposta, mas eu creio que não é o meu fim. Eu creio que a história ela não acaba aqui. Eu creio que o Senhor tem para mim um recomeço. Coloca diante do Senhor a sua vida, aquilo que Ele talvez já esteja, talvez não, mas com certeza falando ao seu coração. E a canção que nós vamos cantar, ela diz justamente isso, que Deus, somente Deus, criou todo o universo, e a gente sabe que somente Deus, Ele tem poder de restaurar a nossa história, restaurar um casamento, uma família. Somente Deus é capaz de dar uma nova página em branco para que você possa recomeçar.